Olá, papai e mamãe. Meu nome é Tatiana e eu tô aqui hoje gravando esse vídeo para me apresentar para vocês. Como vocês já sabem, porém a maioria dos pais não me conhece, eu sou a professora de robótica. No início desse ano, a irmã Aparecida me convidou para assumir as aulas de robótica no lugar do professor Alexandre. E eu só queria falar para vocês que eu estou aqui, assumir essas aulas de robótica, porque eu já fiz processamento de dados, já fiz ciência da computação, já fiz matemática, já me especializei no ensino de informática para crianças e adultos. Então, essa é a minha especialização. Então, é por isso que agora eu assumi as aulas de robótica do Colégio Santo Inês. Quando a irmã Aparecida me fez o convite para assumir essas aulas, ela colocou um questionamento. Será que nós poderíamos ensinar robótica para as crianças através de uma outra tecnologia, de uma outra ferramenta além do Lego? Quando ela me fez esse questionamento, eu fiquei bastante feliz. Porque o Lego, sem sombra de dúvida, é uma tecnologia mundialmente reconhecida. Ela é uma das melhores ferramentas para o ensino da robótica. Nós não podemos questionar a importância e o funcionamento, a praticidade, tudo que o Lego representa. Realmente o Lego é referência no ensino da robótica. Mas além do Lego, hoje em dia existem outras ferramentas e outras tecnologias que estão ganhando mercado. E eu sou bastante fã dessas novas tecnologias. Eu não sei se vocês, eu acho que a maioria sim já ouviu falar da cultura maker. A cultura maker é um movimento que surgiu alguns anos atrás que prega, faça você mesmo. Então, incentiva o aluno a fazer ele mesmo o seu projeto. Então, isso é a cultura maker. E assim que a irmã Aparecida me fez esse convite, eu fiz essa proposta para ela. Irmã, então por que a gente não coloca aqui no Colégio Santo Inês uma sala maker e a gente começa a trabalhar com a cultura maker? Nós podemos incentivar os alunos a criarem seus próprios projetos. Nós não vamos abrir mão dos kits da Lego. Vai ser uma ferramenta a mais para associar, para adicionar conhecimento para os alunos. Então, nós podemos trabalhar tanto com Lego quanto com umas outras ferramentas que são mais alternativas. E ela gostou dessa possibilidade e desde o começo do ano, então nós começamos a inserir no colégio o conceito da cultura maker. E o conceito da cultura maker, ele preconiza que o aluno construa o seu projeto com o material que ele tem em casa ou com o material que ele vai ter na escola. Então, nós vamos construir um robô através de caixa de papelão, caixa de latinha de leite, tampinha de garrafa, um motor de uma impressora que talvez não funcione mais, um motor que faz o celular vibrar. Então, o aluno aproveita todos esses materiais que a gente chama de sucata eletrônica para construir o seu próprio projeto. Por que eu acho isso bom? Por que eu apoio essa ideia? O Lego, ele é excelente, mas ele vem com os projetos prontos, o aluno segue aquele manual de instrução, monta o robô e o robô está pronto.
É lógico que existe todo um processo de aprendizagem, sem dúvida, Lego é indiscutível. Mas como utilizando a cultura maker, o aluno tem a sua ideia, ele pode falar: professora, eu tive essa ideia, eu quero construir esse robô. E nós podemos construir o robô que surgiu da imaginação da criança, utilizando os materiais que estão disponíveis na escola, ou materiais que o próprio aluno às vezes tem em casa e leva para a escola. E esse processo da cultura maker incentiva a criação no aluno, incentiva o espírito de buscar. É isso que é a cultura maker, isso que eu acho tão fascinante nessa cultura maker, é colocar o aluno como autor, né, do projeto. Ele vai imaginar, ele vai dar asa à sua imaginação e ele vai criar o seu próprio projeto, sem seguir manuais. A única regra que existe é materiais de ter em casa ou na escola, sucata eletrônica, e colocar a mão na massa. A regra é colocar a mão na massa. Eu gostaria que vocês, pais, pesquisassem um pouco a respeito da cultura maker. Exatamente o que é essa cultura maker. Desde o início do ano, eu já venho fazendo com os alunos alguns projetos. Só que nós tivemos poucas aulas, não deu tempo de fazer muita coisa. Os alunos do segundo ano, a gente criou, vocês estão vendo aí, um robozinho de massinha de modelar, só que tinha um diferencial. Nesse robô de massa de modelar, ele poderia acender uma luz, ele poderia acender os olhos. Como vocês estão vendo aqui nessa imagem, ó, ele tem tipo uma anteninha em cima, e essa anteninha tem um LED, e esse LED acende. Então são pequenas coisinhas que incentivam o aluno, que na hora que ele vê um projeto que ele idealizou e que ele colocou a mão na massa e que ele fez acontecer, ele gosta. O terceiro ano eu já consegui trabalhar com eles uma tecnologia nova que eu acho que alguns pais já ouviram falar, que é o Arduino. O Arduino é essa peça aqui. Essa peça azul, que é um microcontrolador. Falando assim de maneira geral, é como se fosse um mini computador. Então, é através desse Arduino que os alunos conseguem fazer seus projetos, conseguem fazer um robô andar, conseguem fazer a porta de uma casa abrir, igual esse projeto que eles fizeram ali, que eu fiz com eles fizeram um sabre de luz, igual o sabre de luz que tinha no filme da Guerra das Estrelas. Então eles construíram um sabre de luz numa aula de robótica. Eu cheguei a fazer a proposta com os alunos do quarto ano para a gente começar a construir uma cidade inteligente. Nós começamos até a construir o projeto. Nessa cidade inteligente, eles iriam colocar um gerador eólico de energia, né, um gerador solar de energia, ia ter um semáforo, quando as aulas presenciais voltarem, nós vamos construir ainda. O projeto começou e nós vamos dar continuidade. Então, teria um semáforo inteligente, tudo isso dentro dessa maquete que nós construímos. Em 2002, eu fiz a minha primeira pós-graduação e a minha especialização era justamente ensinar o ensino da informática para crianças e adolescentes. Nessa época, nesse ano de 2002, eu fiz essa especialização na Universidade Federal de Lavras. Nessa época, já se falava sobre a importância de se ensinar lógica de programação para crianças e adolescentes. Nessa especialização que eu fiz, nós aprendemos uma linguagem de programação voltada
para criança que se chamava Logo. Essa linguagem de programação já caiu em desuso, hoje não existe mais, mas hoje em dia existe uma linguagem de programação que se chama Scratch. Eu não sei se alguém já ouviu falar. A linguagem de programação Scratch é uma linguagem de programação que a gente chama linguagem em blocos. Ela é voltada especificamente para crianças. Essa linguagem de programação, ela foi criada pelo MIT, Instituto de Massachusetts de Tecnologia. É um dos institutos de tecnologia mais importantes dos Estados Unidos. E esse instituto, MIT, é que criou essa linguagem de programação Scratch. É com essa linguagem de programação Scratch que eu, como professora, vou ensinar os seus filhos a construírem os projetos. Então, a gente possibilita o projeto acontecer através do Arduino, mas a gente usa a linguagem Scratch para fazer esse Arduino funcionar do jeito que a criança idealizou. Então, essa linguagem de programação Scratch, ela é bem didática. Hoje em dia ela está mundialmente reconhecida. Educadores do mundo inteiro estão adotando a linguagem Scratch em escolas, e eu gostaria muito que vocês dessem uma olhada também sobre a linguagem Scratch, para vocês, como pais, terem noção do que nós estamos ensinando para os alunos lá nas aulas de robótica. Para os alunos do primeiro e segundo ano, a linguagem Scratch disponibiliza também um Scratch Junior, que é uma versão da linguagem de programação Scratch voltada mais para crianças de primeiro até o segundo ano. É o que nós vamos trabalhar lá na escola. Inclusive, com o primeiro e segundo ano, eu já trabalhei com as crianças. Se vocês, pais, perguntarem para os seus filhos, eles vão falar que já fizeram alguma coisa. Inclusive, alguns, acho que já até instalaram no celular, já começaram a fazer alguma coisa em casa. Eu não sei se vocês viram a live de robótica que foi feita na semana passada. Nessa live eu fiz a proposta para que os alunos criassem um jogo através da linguagem Scratch. A proposta em si é a criação do jogo, mas o criar o jogo é o de menos. O intuito maior dessa atividade é que os alunos aprendam a linguagem de programação Scratch. Aprendendo a linguagem de programação Scratch, ele está desenvolvendo raciocínio lógico, ele está desenvolvendo a habilidade de trabalhar com o erro, de trabalhar, é como se fosse um jogo de xadrez, porque no jogo de xadrez, o jogador ele tem que mexer, ele tem que trabalhar uma peça e automaticamente já tem que pensar nas consequências dessa ação, né? Dessa mexida da peça. Quando a criança cria um jogo no Scratch, é mais ou menos isso. Ela vai criar o cenário, ela vai criar os personagens, e a cada ação que ela coloca naquele personagem, ela já tem que estar atenta nas consequências que essa ação que ela colocou no personagem vai ter no jogo. E vai estar aprendendo uma linguagem de programação, vai estar se acostumando a ter um raciocínio lógico, vai estar aprendendo a trabalhar com procedimentos, né? Existem etapas para ser cumpridas. A criança vai estar aprendendo exatamente isso. Para chegar a um determinado fim, eu tenho que passar por essa e aquela etapa. Isso, a linguagem de programação ajuda muito a criança. E é por isso que eu propus essa atividade na live da semana passada.
Então, para treinar o raciocínio lógico da criança, para desenvolver o pensamento racional e também para o aluno já treinar essa linguagem de programação, porque quando voltarem as aulas presenciais, nós vamos trabalhar com a linguagem Scratch. Então, para construir os nossos projetos na escola, eles vão precisar da linguagem Scratch. Então, isso aqui já é a criação do jogo, já é um preparo para o retorno das nossas aulas presenciais. Então, eu queria deixar claro para vocês, pais, que a criação do jogo não é só a criação, é o aprendizado. O aluno, quando está criando um jogo, ele está desenvolvendo raciocínio lógico, ele está aprendendo uma linguagem de programação e ele está se preparando para as nossas aulas presenciais. E por isso que eu propus essa atividade essa atividade do jogo. Então, o jogo em si, lá o jogo final pronto e acabado, não tem muita importância. Se o aluno fez um jogo mais complexo ou menos complexo, não é isso que importa. O que importa é o processo. Qual o raciocínio que ele teve que ter, o que ele desenvolveu para criar esse jogo e assim por diante. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, quando a criança chega a testar o jogo não funciona. Mas o importante é bom não funcionar, porque ele vai ter que voltar e rever todas as suas ações, e ele vai ter que analisar o jogo, e ele vai ter que saber onde é que ele errou, o que precisa ser mudado. Então, pais, é para isso que eu fiz esse vídeo. Como vocês, a maioria não me conhecem, eu senti a necessidade de gravar esse vídeo para vocês me conhecerem e saber do trabalho que eu estou junto com o Colégio Santo Inês, que nós estamos realizando com os alunos, né? Com as crianças e com os adolescentes. Era isso. Então, eu espero que vocês possam incentivar o seu filho a criar o jogo, porque eles vão estar aprendendo, eles vão estar desenvolvendo novas habilidades e eles vão estar se preparando para as nossas aulas presenciais. Muito obrigada pela atenção de vocês, fiquem com Deus e até a próxima.